Bom dia, Cris. Ah, bom dia! Tá me ouvindo bem? Finalmente, nossa, depois de um montão de vezes que eu tentei aqui, estamos no ar. Que bom. Mas não E marca o aí? tempo, porque né, cronometra aí, Uhum. que eu não tenho nenhum relógio por aqui, não tem nada que eu possa acessar, Pode né, pra deixar. gente começar. Tá. Já sabe o que vai trazer hoje? É ou não? O que é que você pensou? Aliás, eu pensei um monte de coisa, mas não. Hoje de manhã acordei, né, e vim pensando exatamente nisso. Eu digo, gente, de todas as coisas que eu andei pensando nesse final de semana, acho que não tem nenhuma que eu queira me colocar, mas um deles que eu nunca trouxe para cá e que tem me chamado muita atenção é justamente a tensão que a gente está sentindo, né? Quase que permanente, né? Então, os momentos tensos e como cada um de nós, como as pessoas de um modo geral, pelo menos no meu redor, tem reagido a isso. Esse foi um dos temas que eu pensei. O que é que você Interessante. pensou? É, eu pensei em dois temas, né? Ontem eu fiquei muito no contato do Dia dos Pais, né? Eu pensei nessa questão de falar um pouquinho sobre essa figura tão importante na nossa vida, mas eu também fiquei muito reflexiva em relação a um sintoma que eu tive e quis um pouco olhar pelo viés da psicossomática, o que meu corpo estava me mostrando, e eu acho que tem muita ligação com a questão da atenção. Eu penso que o segundo tema tem mais a ver com o que você está trazendo para que a gente possa conversar um pouco mais sobre isso. Não como especialistas, que não somos, Não mas como estudiosos, somos que a gente mesmo. tem. Mas a gente é curiosa, né? Mais do que estudiosa, a gente é curiosa. Isto é verdade. Eu estava E falando eu com não acho sei quem, justamente sobre isso. Eu falei, gente, eu sou extremamente curiosa. E isso é muito legal porque a gente termina aprendendo muito, né? Né? O meu interesse é bem extenso, né? Minha área de interesse é bem extensa e é bem legal. sim. Falar de paz, falar de paz de um modo geral, é bem polêmico hoje em dia, infelizmente, né? Dia de Pai passou a ser comércio, há todo um movimento de exclusão dessa força, né? Na tentativa de se amenizar alguns conflitos, né? Essa força se se confunde muito, né? A questão do pai com o sexo masculino, né? Como se paternidade não fosse uma função, né? Que todos nós, de um modo geral, desenvolvemos em alguns momentos, e em função disso, né, toda essa energia que é tão construtiva, tanto nos leva para frente, que faz com que a gente avance, que conquiste, né, que se firme diante da vida, e no meu ponto de vista, ela está sendo combatida de uma forma muito danosa a todos nós. Enfim, né, nós até já falamos sobre isso aqui, mas é um tema que nunca morre, porque exatamente porque cada vez mais essa questão tem sido debatida, né, combatida, né, e, sob meu ponto de vista, excluída por demais. Tem muitas pessoas aí que ainda não entenderam, ainda continuam dizendo que não tem pai. Não, mas eu não tenho pai, não. É impossível você ter pai, né? Você tem um pai. Você pode não conseguir conhecer o homem físico que fez, né? Acho que tem que ter um pai, tem que ter um pai. Por enquanto, a gente ainda precisa de um pai, né? Qual foi o sintoma que você andou pensando, observando aí? Eu vou Manu? sugerir, então, que a gente, como hoje a Giza
Tá travando tanto Tá sua internet travando. aí. Eu nem sei se você falou alguma Como coisa. hoje Gisele não vai poder estar com a gente, né, por conta de alguns compromissos, então a gente, quando estiver com ela, a gente conversa um pouco mais sobre o pai, né? A gente pode Uhum. sugerir isso aí. Eu vou trazer. Falar sobre pai é sempre, não se tem, não precisa de tempo, nem de data, né? Pai e mãe. É algo que a gente tem sempre o que acrescentar, o que reformar. Você está travado, eu não sei nem se você está falando, eu não sei nem se você está me ouvindo. Tô te ouvindo, mas está travando um pouco. É. E aí eu tô dizendo para a gente aguardar a Gisele, Uhum. quando a gente estiver com a Gisele, porque a Gisele hoje tem um compromisso, ela só estará com a gente na próxima live. E aí a gente traz então a paternidade. E aí eu vou ficar então com a psicossomática e a gente fala também sobre a atenção da forma que você trouxer. O que você acha? Só um instantinho, mano. Ei, 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 desce, bora, vem cá. Você também, né? Qual foi o sintoma que você estava observando aí no seu corpo ontem? Eu, na verdade, eu tenho já há algum tempo questões gástricas, né? Já tratei Uhum. uma gastrite e eu tenho sentido muito a parte gástrica já novamente, né? E eu fiquei no contato e também fui pesquisar sobre isso e vi o quanto é importante a gente alinhar o conhecimento sobre a doença com o autoconhecimento em relação às questões psíquicas, né? Que também trazem, debilitam o sistema digestório, muscular, seja lá qual for do nosso corpo. Eu acredito que não tem como a gente ficar somente no sintoma, mas entender a causa, né? O que está trazendo essa dor? O que faz com que essa dor se repita? Qual é a parte de mim que não quer olhar para uma ação que constantemente traz essa sensação, esse desconforto? Então, eu fiquei também refletindo sobre isso, né? E por que você pensou na tensão muscular? Tensão, né? Tensão no corpo, É, que a é, tensão, é, ela é o tônus muscular, né? é, na verdade, eu nem pensei nem associei a questão física, não, né? Mas eu nem sei por que foi, sabe? Mas acho que eu fiquei pensando assim, gente, sobre o que a gente nunca falou? Eu falei, vou falar sobre uma das coisas, né? Porque isso é algo que está no ar o tempo inteiro, né? E em função dessa coisa toda, todas as doenças começam a ver, todas as doenças começam a eclodir, em especial aquelas que têm um fundo emocional muito forte, porque toda doença tem um fundo emocional, a gente já sabe disso. Toda doença é fruto de um desequilíbrio energético, a gente também sabe disso, né? Então, nada acontece com o corpo que antes não tenha passado pela nossa psique de alguma maneira, né? Tá ali. Então, essa é a nova maneira de se ver as coisas, né? E a psicologia já vê há muitos anos, mas agora, pelo que eu sinto agora, isso está muito mais presente. E o modo como, por exemplo, ontem, por incrível que pareça, que era Dia dos Pais, ontem teve um engarrafamento aqui, meio-dia e pouco, aqui em frente de casa, muito engraçado. Né? Aí as pessoas reagem. Isso foi uma das coisas, né, que tem me chamado a atenção, a forma como a gente reage aos pequenos contratempos. Né? Antes disso, eu tinha passado no supermercado e duas pessoas estavam altamente contrariadas uma com a outra por causa de fila. E isso porque o supermercado estava vazio. Né? Então, tem a impaciência, tem a falta de educação, tem a gentileza que não existe mais, ou que está sendo solapado o tempo inteiro.
tem um trânsito que por qualquer motivo um quer bater no outro, acho que passou muito por aí. E onde as pessoas estavam visivelmente irritadas, sabe? E não deveria, né? Porque afinal de contas todo mundo estava se movimentando para cumprir um compromisso de estar com seus pais, ou de ser o próprio pai, ou de ter reunião de família, né? Ou de amigos, ou de estar juntos, né? Essas coisas, né? E qual é o efeito disso? Um dos efeitos disso é, por exemplo, quando você fala sobre seu sistema digestório, né? Que nos remete de imediato, de uma forma assim, bem superficial, aquilo que eu me alimento, né? E quais são as coisas que eu estou me alimentando, né? Eu não tenho bem certeza, que faz algum tempo que eu não estudo isso, mas eu acho que isso também tem a ver, né? Essa questão gástrica também tem a ver com o chakra umbilical, né? Que pega toda aquela região do plexo solar e tal, e que atua ali, que é justamente o chakra das tensões, das emoções mais densas, que é uma coisa que a gente está sendo questionado vivendo na pele, né? Porque o chakra umbilical tem a ver com segurança, com permanência, com sensação de que você está resguardado, de que você pertence, né? Tem a ver com todas essas emoções que são mais densificadas, né? E que aparentemente são muito reais, porque faz com que, inclusive, a gente saia do nosso centro para olhar muito para fora. E, de repente, essas coisas todas, essa misturada toda, né, essa junção dessas coisas, possa também ser um dos fatores. Eu me lembro que, quando eu era adolescente, né, eu passei uma época com muitos problemas digestivos, né, e já naquela época, né, a primeira reação que o médico me deu foi me dar, numa época, uma coisa que se chamava antidistônico na época, né, que eu acho que nem existe mais isso. Que foram os primeiros relaxantes, né, do tipo que a gente tem hoje em dia, né, que qualquer farmácia você encontra. Que era você diminuir o máximo possível qual é daquilo que eu estou me alimentando. Né? O que eu estou me alimentando? Né? Quando eu estou num ambiente em que eu olho em volta e o que eu mais me sintonizo são as situações mais tensas, mais densas, né? Mais terra a terra, é óbvio que isso tem a ver comigo, não tem a ver com o ambiente. Isso sou eu. Sou eu observando o ambiente ou eu criando esse ambiente. Então, isso está falando de mim, está falando da minha parte densa, está falando da minha parte mais pesada, está falando das minhas emoções mais profundas, daquelas que me deixam desconfortáveis ou inseguras, ou com medo, ou ansiosas, ou duvidando de muitas coisas. Todas essas situações, para mim, hoje em dia, quando eu estou olhando, quais são as partes minhas que estão aqui também, ou eu não estaria sintonizando com isso. E é óbvio que quando a gente sintoniza numa das vezes com isso, ou que você exterioriza, o que acontece é que mais e mais vezes você se torna sensível. E se a gente não prestar atenção, a gente vai estar vivendo isso também. Chega uma hora que eu digo assim, bom, eu vou sair dessa sintonia. Já vi, já observei, como curioso cientista da mente, é interessante ver qual é o momento social que a gente está vivendo, porque é isso que traz cliente, né, para a gente, para mim e para você. Mas chega aquela hora que também a gente precisa entender que há um limite entre aquilo que eu preciso saber intelectualmente ou psicicamente e a minha vivência emocional que eu estou reverberando ali, que eu também preciso olhar. Acho que esse é o convite para nós, sabe, Manu? Não, com certeza. Até mesmo, engraçado, Jung fala isso, né? Nós só tocamos a alma humana é, sendo uma alma humana, algo assim que ele fala, né?
A gente só consegue entender o outro, trabalhar terapeuticamente com o outro, servir como um facilitador, uma vez que a gente esteja neste lugar também, né? Porque é isso, nós sentimos tudo, como todos. Não é, não é porque a gente tem um pouquinho mais de teoria dentro da nossa perspectiva de profissional que a gente vai ser a pessoa imune a tudo isso. Isso é uma ignorância, né? Então, até mesmo porque a gente sabe que o cliente ele traz a demanda que a gente também precisa se desenvolver nela. E é curioso você trazer essa perspectiva, porque eu acho importante olhar por esse viés também. A psicossomática, ela traz um entendimento mais profundo desse sintoma que nos incomoda, né? E quando a gente começa a esmiuçar isso, a gente também se vê muito responsável em cuidar um pouco mais das nossas emoções para se livrar, para acolher, se livrar não é o termo, mas para acolher esse sintoma, né? No fígado, a questão é a raiva, né? Nos rins é o medo. O que seria no estômago é o estresse, a angústia. O estresse é esse, né? Que está trazendo é, esse incômodo na parte da digestão. Porque a digestão, ela não é somente o que come, é também como eu estou digerindo aquilo que está chegando. De que forma eu estou digerindo isso tudo, não só os alimentos, mas as coisas que eu estou vivendo, né? Então, é algo muito mais profundo, é algo muito mais necessário ter esse olhar cuidadoso. Nosso corpo é uma máquina e a gente quer que ele funcione 100% o tempo todo, mas a gente não lubrifica, a gente não olha com cuidado, a gente não coloca para descansar, muito mal dá água para o nosso corpo, né? Se a gente for parar de uma forma, É, para pensar de uma forma cuidadosa, de que forma a gente está cuidando do nosso corpo. A gente só, muitas das vezes, a gente só percebe ele quando tem uma dor, né? Quando tem algo que nos incapacita de fazer as nossas atividades diárias. Fora isso, a gente está no automático. Então, até o que acontece com o nosso corpo é um sinal para que a gente pare e fale o que essa dor quer me mostrar, né? O que ela quer me dizer, qual é a leitura que eu devo fazer a partir disso, né? Então, é um convite, eu vejo como um convite. E aí eu achei até interessante, porque, como você sabe, eu tirei minha vesícula, né? Já tem um tempo. E quando a gente, você também tirou, quando a gente tira a vesícula, muda tudo na parte digestória também. Então, é todo o processo de alimentação, de suplementação, que precisa ser visto, precisa ser incluso na sua vida. E quando a gente não tem também esse entendimento, a gente vai tratando o corpo como se estivesse tudo bem. Não, não está tudo bem. Uma vez que você faz uma cirurgia, muda, o seu corpo muda. Os seus hábitos também devem mudar, né, no meu caso. Então, isso tudo trouxe para mim um grande movimento de olhar cuidadosamente para isso, sabe? E aí, compartilho aqui com você o que tem para hoje, né? E um convite também para quem esteja sentindo algum sintoma, que busque a causa. A dor de cabeça, às vezes, muitas das vezes, é um problema no estômago. Nem sempre é uma enxaqueca por si só. Às vezes é um problema no estômago, né? Então, a insônia, né, que a gente pode dizer também que é um sintoma. Enfim, são vários sintomas que nos trazem aí um entendimento maior de como está o funcionamento do nosso corpo e que a gente possa se perguntar o que esse sintoma quer me dizer, o que o meu corpo está querendo me mostrar, de que forma eu posso tratar com carinho esse corpo que é tão importante para que eu realize as minhas coisas, os meus sonhos, né?
Então, esse autocuidado eu acho fundamental para que a gente siga em frente. Você está falando aí, eu estava ponderando aqui sobre algumas coisas, né? Nós temos uma característica em particular, eu e você, né? Que é o fato de da, nós somos muito oral mais do que qualquer outro traço, né? E, obviamente, essa característica mais profunda, né, dessa personalidade atual, através da qual a gente atua, faz com que todas as coisas passem pelo sistema digestório, porque, afinal de contas, tem a ver com colocar para dentro. Fora isso, ainda tem muito da educação de que você precisa conter, né, que você precisa engolir, que você precisa disfarçar, que você precisa colocar para dentro. Eu, mais do que você, né, já tive a educação do início dos anos 60, era muito voltada para a questão de você não manifestar para as coisas, para você engolir, para você trazer. Então, nisso, numa personalidade que já tem a questão da oralidade muito forte, passa a ser quase que um modo natural de ser. Então, todas as coisas primeiro têm que ser engolidas, digeridas, passadas, repassadas, transformadas para depois ser liberado. A gente não tem nenhum tipo de agora que eu começo a ver esse movimento, né, de se dizer, especialmente para as crianças, que ela tem o direito de cuspir, não no sentido literal, e às vezes até no sentido literal mesmo, né, de dizer não, de preservar, de perceber que existe um limite, dela ser criada num ambiente seguro o suficiente para que ela possa experienciar de forma que não seja aviltada, danificada. Existe todo esse movimento hoje, né? Até mesmo a questão da comunicação não violenta, né? Ela passa muito por isso, ela trouxe uma contribuição muito forte, né? E eu, pelo menos o que eu vejo, né, de alguns métodos educativos, né, que traz esse viés de que não, nem tudo precisa ser colocado na boca, passa pelo estômago, não sei o que, para depois sair, porque o tempo que você está fazendo isso, você está intoxicando seu organismo. Então, algumas coisas é para nem ser experienciadas com a boca. Mas eu, por exemplo, fui criada assim, né, de que engula, não demonstre, você se torna mais invulnerável quando você não participa, e todas essas coisas têm a ver com digestão. Isso também é digestão. Isso também faz parte. Uma coisa muito mais importante, que ou hoje em dia você tem um culto exagerado do seu veículo físico, né? E aí tem as aberrações, como antigamente tinha as aberrações ao contrário, né? Não liga para ele porque está tudo bem. O que importa é o que você pensa, é o que você sente, né? É a máquina psíquica. Nós já tivemos um movimento muito assim, de que não se olha para o corpo, né? Aliás, toda a questão repressiva em excesso, a primeira coisa que você faz é você perder contato com o seu corpo, né? Ainda mais quando você acha, né, que o corpo é o motivo que leva você a fazer bobagem, como se não fosse a estrutura de personalidade que toma essas decisões. Então, isso também faz, Manu, com que a gente, de maneira muito natural, não olhe para o próprio corpo, não sinta o próprio corpo. E graças a Deus a gente tem um sistema, né, que é capaz de sentir dor para nos alertar, ó, tem alguma coisa errada. Porque você já imaginou se a gente não tivesse nem isso? Se a gente sofresse de uma analgesia qualquer, o perigo que é, porque uma coisa é eu entender que eu não sou o corpo. Ok. Eu sou a estrutura que se manifesta através desse corpo.
Mas também sem o corpo, o que, que eu vou fazer? Eu também deixo de existir. Porque não tem como você deixar separado só a sua energia no mundo material denso. Então a gente também, até por uma questão talvez de ignorância ou de necessidade de controle, a gente não olha para o próprio corpo. Aí ele precisa começar a doer, precisa começar o estômago a reclamar, você precisa ter uma diarreia, você precisa começar a vomitar, você começa a tossir. Aí eu, opa. Aí você está resfriado o tempo inteiro que você tem que botar para fora, aí o nariz está sempre tendo coriza, aí você tem rinite, você tem sinusite, você tem não sei o quê. Que movimentos são esses? É engraçado quando a gente fala em controle, porque a tensão muscular, essa contração excessiva, né, do músculo, tem a ver com esse controle. Aí você fala que você comentou que ontem as pessoas estão estressadas porque a fila estava demorando. O controle é esse que a gente tem que ter. Uma vez que não tem o que fazer, a não sei esperar, né? Então, assim, é o tempo todo. Aí às vezes, chega em casa com uma dor muscular e não entende por quê. Pela necessidade desse controle, essa tensão. A gente foge do que é natural, que é deixar fluir dentro das possibilidades, né? O que é saudável para o nosso corpo é a gente entender que somos fluidos, que somos energéticos, que estamos de passagem, que nem tudo a gente vai conseguir controlar. Aliás, nada a gente controla, a não ser minimamente o nosso planejamento, e mesmo assim ele sai do planejamento, mas a gente tem que ter ali uma organização para que a gente, né, se desenvolva. Mas se sair é porque, enfim, então todo esse controle traz essa doença, né? Traz essa tensão, esse corpo rígido, essa necessidade. E aí a gente já sabe, a gente já até conversou sobre isso outra vez, da necessidade do controle devido ao medo. Porque enquanto você controla, você tem, né, fantasiosamente, porque é uma fantasia, o domínio das coisas. Só que não. Me vem de um grande medo, de uma grande insegurança, como a gente já conversou sobre isso também. E aí olhar para isso, por que, que eu preciso estar nesse controle, que as coisas aconteçam da minha maneira? E pior não é quando a gente só faz isso, pior é quando a gente quer que o outro faça da nossa maneira. Aí é doentio demais essa relação. Uma falta de respeito também. E isso tudo traz essas doenças, isso tudo traz esses sintomas, né? Porque rola o estresse, rola a angústia, eu me incluo nisso também, né? E a gente precisa realmente se esvaziar disso tudo para poder ser mais fluida, né? Viver numa fluidez mais saudável com o que a vida está nos trazendo, né? A gente está num momento, né, Cris, de, de muito convite para isso, né? Quem realmente está querendo olhar para isso, né? A gente está tendo um convite muito grande o tempo todo, né? Basta saber se a gente está olhando para isso ou não, querendo entender isso ou não. O que você acha? Aliás, isso está cada vez mais perceptível, né? Porque, quer dizer, na verdade eu não sei, né, mas não sei se não sei, foi assim, só agora a gente está começando a ter consciência, talvez seja, ou talvez realmente esteja mais aflorado os convites para você olhar. Para lembrar uma coisa que às vezes a gente esquece, né? A necessidade de controle tira da gente a lucidez de entender que a gente tem escolhas, porque são movimentos completamente opostos. Ou eu vou controlar alguma coisa e ter a sensação de que eu estou no comando o tempo inteiro, ou eu vou entender que eu tenho escolhas. Então não preciso controlar porque as escolhas existem. Eu posso me precaver, eu posso me antecipar, eu posso planejar. Eu acho que isso é importante quando você vive em coletividade.
Mas, a partir do momento que a coisa sai de dentro de você, que passa por um ambiente, essa questão de você estar sob o controle de pequenas coisas, eles desaparecem. Você está na fila do supermercado, você escolheu ou precisou, no caso meu foi necessidade, né, de supermercado no dia que as pessoas vão comemorar uma data, né? Por mais, por mais que tenha você se planejado, é natural, né, que as pessoas, assim como eu esqueci simplesmente, não foi por nada não, eu simplesmente esqueci. Estava chovendo muito, no sábado que eu ia fazer esse negócio, não me lembrei, só me lembrei no domingo de manhã, eu falei, bom, ainda bem que eu me lembrei, né? Eu pude tentar resolver. E aí eu vou para um lugar que não depende de mim para transtornar um ambiente para todo mundo. Ué, a troco de? Se eu me lembro que eu tenho opções, a primeira opção que eu tenho é não criar problema para mim. Isso não é automático. Ah, porque eu me enfezei, porque eu me irritei. Não, ué. Eu também tenho a opção de não me irritar. E a gente esquece isso o tempo inteiro. Então, eu particularmente acho muito legal essa questão de você começar a perceber quantos convites você tem, ou seja, quantos estímulos estão chegando até você, qual deles você vai querer responder, a quais deles você vai responder. Me lembrei de uma consulta que eu fiz com a Rose, maravilhosa, Hum. né? A naturopata, Ah, sempre iridologista bom maravilhosa, aquilo. a Rose. É, Ainda é verdade dezembro, verdadeira. A minha última consulta com ela foi em dezembro. Foi a eu última vez que a gente tinha teve junto, mas ela é maravilhosa mesmo. ela é maravilhosa. Eu tinha muito hábito de ultrapassar os meus limites para atender demandas externas. A necessidade da mulher boazinha, da salvadora, esses síndromes todos, né? E aí, com isso, o corpo logo grita, né? Certo. E aí, levando isso para terapia, né? Com ela, ela virou para mim e falou assim: antes de fazer qualquer coisa, seja lavar uma louça, pergunte para o seu corpo: corpo, você quer fazer isso? É ótimo fazer isso. Hoje eu olho para a louça, corpo, você quer fazer isso? Não. Muito engraçado. Isso Ai, eu muito aprendi engraçado. com ela Então, também. é sobre isso. É sobre isso. Qual é essa necessidade sabe, de, o tempo todo estar disponível e o seu corpo está gritando: para, chega, vai cuidar de você, sabe? Vai olhar para você, vai fazer o que você gosta. Qual é essa necessidade de estar sempre para o outro, outros e todo mundo, e você nesse contexto, né? Então, essa linguagem, a linguagem do corpo, ela é mais intensa do que qualquer outra. Porque às vezes você está falando algo, mas o seu corpo está dizendo outra coisa, né? Então, é muito curioso isso. Eu peguei isso tem mais de 5 anos atrás, que ela me falou isso. E eu pego isso como uma grande lição. E eu me pergunto, às vezes até para sair, né? Ontem eu recebi um convite, eu perguntei: você realmente quer ir? Tem gente que usa, né, esqueci da técnica, o pêndulo do corpo também, que é Uhum. muito interessante, uma ferramenta terapêutica para saber se o seu corpo quer ou não ir. Então, assim, eu respondi: não, meu corpo não quer ir. Porque é isso, é sair do mental, é trazer realmente, né, para a intuição, né, para o sentir. E isso é tão bom quando a gente começa a ampliar a nossa potencialidade de percepção, né, de mecanismos de respostas que a gente pode ter, sem ser no automático, sem ser naquela
onde você fala por um contexto de agradar, né? Mas não, é aquilo que faz sentido no seu coração, né? Aquilo que realmente ecoa em você, porque é genuíno, porque é algo que faz sentido. Eu acho que automaticamente a gente vai entrando nesse fluxo da saúde, né? Entrando nesse fluxo da vida, sem tensão muscular, sem esses sintomas tão doloridos que a gente tem ainda, né? Isso é verdade mesmo. Parece uma maluquice, né, quando você aprende a sentir, né, qual é a sua necessidade física naquele momento, né? E eu utilizo isso bastante, bastante. Depois que eu aprendi isso com a Rose, né, eu uso assim a maior parte do tempo, tá? De tomada de decisão. É claro que existe aquelas situações que você não tem nem como declinar das coisas, né? Existem responsabilidades nossas que a gente não tem como declinar momentaneamente, né? E isso também é uma coisa que eu falo para mim, né? Que, bom, eu gostaria de estar fazendo uma coisa diferente, ou eu precisava fazer diferente. Mas nesse momento, isso não é possível. E eu também harmonizo isso comigo. Porque durante muito tempo eu ficava tão irritada porque eu estava fazendo alguma coisa que era contrário ao que eu esperava, ao que eu desejava, eu até mesmo de coisas que eu precisava, que a situação ficava maior do que a minha capacidade de solucioná-la, coisa que é impossível. Só ficava maior porque eu ficava incentivando isso. Eu levei muito tempo ponderando até entender que há situações que a gente simplesmente deixa e aceita. E logo depois você retorna para o seu próprio eixo, né? Para o seu próprio momento, para o seu próprio estar. Né? Porque quando a gente fala assim, porque eu pergunto ao meu corpo, quero fazer isso, tá bom. Há situações em que isso não é possível, né? E que a gente percebe claramente que a resposta é não, mas a gente não tem como, porque outras questões, preservar ou respeitar isso. E também a gente precisa entender que essa tomada de postura que é tão saudável também tem consequências. E que elas vêm, né? Então, que às vezes a pessoa que está nos escutando, que de primeira vez toma opa, que negócio é esse de perguntar ao seu próprio corpo? É uma resposta muito sutil, é a resposta da gente muito sutil, né? E durante muito tempo, assim, eu descobri que eu sou muito mais sensível a isso. Mas em alguns clientes meus, foi preciso um certo tempo para poder perceber, né? Porque senão o seu intelecto vem e responde por você. Não é intelecto, né? Isso é uma sensação muito sutil que a gente depois traduz, né? E ela é bem sutil e ela vem muito rápido, né? Quase que de imediato. Aí, obviamente, depois que você traduz isso e você procura, né, o seu intelecto, né, sua parte cognitiva interpreta isso, aí não, aí tudo certo, né? Mas não é um movimento que seja tão simples, às vezes, de entender, né, e tão claro, né? É aquele momento que você está muito voltado para você perceber, né? Porque muitas vezes, né, porque senão a gente também pode por uma questão emocional mesmo, dependendo do momento emocional que a gente esteja, né, não conseguir entender isso, não conseguir perceber. É É, importante você dizer isso, porque a gente também precisa separar o que é dizer não para algo ou negligenciar algo que precisa ser feito. São coisas distintas. é, É uma não, porque, questão de autocuidado, né? Um exemplo.
Você não vai ficar numa casa toda bagunçada dizendo não o tempo todo por É, preguiça. Não é isso. Não é não, isso. Você tem que negligenciar algo que precisa ser feito. é, Mas se você realmente chegou cansada, tem meio prato na pia, está precisando comer e descansar, qual o problema? Então são coisas que precisam ser avaliadas dentro de um contexto, né? é. E também, se a pessoa também quiser ficar na casa, né? Enfim, isso cada um com seu cada qual. Não, Mas é que eu tava, importante saber separar isso. Isso que você está sim, falando é muito e é importante. possível, né? Por exemplo, né, a pessoa que está em uma depressão profunda, ela vai dizer não para tudo. Sim. Inclusive, Ela não, nesse que ela você é, falou, é isso aí. ela está Sim. incapacitada de perceber, A né? ne- Pela Sim. desconexão que ela tem, né? Ela está incapacitada, né? Então a pessoa que por está passando por um momento muito emocionalmente muito forte e o forte aí no sentido muito mais de distônico, muito mais tenso, usando a palavra que a gente começou a falar aqui, ela vai ter dificuldade de ver, e de repente ela vai dizer sim para um monte de situação que não, que interiormente seria melhor para ela, que fosse ao contrário, ou vai dizer não para alguma coisa. Então, esses são os limites, né? Esses são os É importante limites. se perceber. Aí eu já digo que neste caso não cabe Pois essa é, linguagem, porque o corpo está disfuncional, a é, emoção está desequilibrada. Eu acredito né? que essa conversa com o nosso corpo, ela só deve ocorrer quando a gente está minimamente harmonizada Sim, dentro de um então a contexto gente está bem. emocional bem. Porque se a gente não está, a gente vai dizer não para tudo. E aí não adianta, porque não nos auxilia nesse avançar, né? Ter esse olhar é muito importante. Estamos chegando ao fim da nossa live. Muito bom trocar com você Ah, é sempre bom, né? E no é, final, né? Então, para você que vai ver depois, que você, né, realmente tire algumas coisas, deixe seus comentários aqui, entre em contato conosco. Nós somos o Mundo da Massa, somos uma ação social. A gente, nossa função principal, né, nosso funcionamento maior é confecção e distribuição de quentinhas de alimento para o pessoal de situação de vulnerabilidade de um modo geral. Mas a gente tem outras atividades. Qualquer coisa, entre em contato conosco. Manu, minha querida, daqui a pouco a gente se fala para resolver outras questões aí, inclusive lá da ação, né? No Mão na Massa até semana que vem. Semana que vem não, agora a gente já está a cada 15 dias, só no final, né? sim, E, a ideia da live é justamente a gente poder trocar um pouco das nossas sim, percepções, é né? exatamente E sair um isso. pouco do presencial e poder ampliar nas redes quem somos nós, de que forma a gente opera nesse mundão de meu Deus, né? E como que a gente pode sempre contribuir com as nossas trocas para todos que aqui estão, que a gente possa avançar cada vez mais e olhar para Isso, o nosso corpo de forma cuidadosa, não é verdade? cuidadosa. Com certeza absoluta. Uma Beijo, minha ótima semana para querida. todos, a gente Uma vai se semana falando. excelente para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.